Eu vou chamar agora um especialista em direito constitucional, professor Guilherme Penha, que nos ajuda muito nessas questões jurídicas que se impõem num momento delicado como esse. Professor Guilherme, isso pode, a minha pergunta é direta, pode isso, né, a mesa do Senado decidir pura e simplesmente não aceitar uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima desse país? Há precedente em relação a isso, Guilherme? Boa tarde. Olha, Maria, boa tarde. É um prazer falar contigo por telefone. Não, Maria, não há nenhum precedente na nossa história acerca disso. É uma decisão inédita, não há nenhuma previsão na Constituição Federal acerca disso. Deveria o Senado cumprir a decisão tal como foi decidida e até em sede liminar para o ministro Marco Aurélio. Não há nenhum precedente na nossa história recente acerca disso, não. Agora, então que haja vista que isso, pelo que você está dizendo, é uma ilegalidade. Não há previsão na nossa Constituição de algo, de um fato como esse acontecer. Você poderia especular o que pode acontecer antes do plenário do Supremo Tribunal Federal votar essa questão, antes de todos os ministros analisarem essa questão, que a gente sabe que deve ser analisada com muita pressa diante da delicadeza, né, desse momento, Guilherme? O que pode acontecer aí com o presidente do Senado, que continua presidente porque se negou a receber uma notificação e se recusa a cumprir uma decisão liminar? Olha, Maria, o que, na verdade, ocorre é o seguinte. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, determinando que réus que respondam a denúncias perante a mais alta corte do país não possam ocupar a presidência de casa legislativa. Isso ocorreu em relação à Câmara e agora em relação ao Senado. Na verdade, a decisão tomada em relação ao senador Renan Calheiros não inova nada em relação ao caso anterior do Eduardo Cunha. É uma questão simplesmente que a Constituição prevê, no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, que eventuais réus não possam ocupar a linha sucessória presidencial. Depois, a Constituição, no artigo 80, prevê que o presidente do Senado é um dos sucessores do presidente em caso de vacância do cargo. Por isso, a decisão agora se justifica na linha da decisão tomada anteriormente em caso similar. Não conheço nenhum precedente, como tinha colocado anterior, acerca disso. Eu acho que, em tese, configura um ato ilícito. Isso pode ser objeto de eventual ação judicial futura. Eu não sei se haverá tempo hábil para que a ação possa ser proposta até amanhã. Pelo que me parece, a questão deve se encaminhar no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, amanhã, em plenário, referende a liminar anteriormente concedida, e a partir disso vamos verificar quais são as consequências plausíveis do caso concreto, que, repito, é muito grave, e não há nenhum precedente na história democrática acerca de algo similar a isso. Eu entendo a falta de precedência, mas eu acho que a questão aqui que se impõe, se existe a possibilidade, me permite especular, Guilherme, de o presidente do Senado ser preso. Haja vista que ele descumpriu uma decisão do Supremo. Só estou aqui lidando com o campo das possibilidades. Existe essa possibilidade? Sim, pode, em tese, haver configuração de ato ilícito penal, pode também se configurar quebra de decoro parlamentar, na medida em que pode haver alguma lesão à independência do Poder Judiciário. Eu acho que é vislumbrável que isso possa se configurar. A questão em relação à prisão depende de uma ação judicial específica para isso. Não sei se há tempo hábil para tanto, mas que, em tese, em abstrato, pode haver a configuração de algum ato ilícito, pode sim. Me parece pessoalmente que há, inclusive. Essa é a participação aí do professor de Direito Constitucional, que o que ele está dizendo para a gente? Que não há precedência, né? Nunca houve uma questão como essa da mesa do Senado, da mesa de um poder descumprir uma decisão tomada, mesmo que liminar, do Supremo Tribunal Federal. A gente fica aqui na expectativa de que essa questão seja levada, enfim, para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ô, Guilherme, pela sua experiência, então, Carmen Lúcia deve votar isso o mais rápido possível, né? Porque a gente está vivendo, e aí eu peço a sua opinião, a gente está vivendo aí um momento de crise institucional muito grande. Diga, Marcelo. Entre hoje e amanhã, quem é o presidente do Senado? Boa pergunta. Continuar o quadro como está. Maria, a tendência do Supremo Tribunal Federal em casos assim é que a questão seja levada à primeira sessão posterior. Com a próxima sessão plenária, que está marcada para amanhã, deve ser o primeiro caso dela, levado em mesa até para aquele referente. A tendência do Supremo Tribunal Federal é que ele referente a decisão.
Tanto é verdade isso que no caso Eduardo Cunha foi o mesmo procedimento. Houve uma liminar anterior e depois o tribunal ratificou a liminar dada. Enquanto não houver intimação perfeita do presidente do Senado, preside o Senado, o senador Renan Calheiros, até que ele possa formalizar a notificação, aí sim ele estará afastado do cargo, e nesse caso assumirá o primeiro vice-presidente da casa. Ô, Guilherme, eu fiz essa pergunta porque eu estou aqui citando a Folha de São Paulo, que diz o seguinte, que em tese o ministro Marco Aurélio Mello pode mandar prender Renan Calheiros com base no artigo 330 do Código Penal por desobediência à ordem judicial. A pena seria de 15 dias a 6 meses. Existe, então, essa possibilidade prevista em lei? Existe, Maria. Há previsão legal para tanto. Existe sim. Eu acho pouco provável que aconteça pelo exíguo tempo que existe até a próxima decisão do Supremo. Eu acho que o Supremo deve referendar a decisão e me parece que a saída mais, digamos, salutar seja após o Supremo Tribunal Federal se manifestar acerca disso no plenário, que o Senado cumpra a decisão tomada pela mais alta corte do país. Caso isso não venha a se verificar, a situação é muito grave, verifica-se uma situação de conflito aberto entre poderes da República, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Eu acho que consequências serão advindas disso, dentre as quais é possível, em tese, constatar isso sim. Guilherme, agradeço muito a sua participação. Peço até a gentileza para você ficar de stand-by durante esse nosso Estúdio I, porque pressinto que outras questões podem surgir.